Olá, você está pronto para ouvir uma história? A Mulher no Espelho. Um conto de Virginia Woolf. Narração Marcelo Fávaro. Atenção, este é um conto de difícil entendimento. Adeline Virginia Woolf é uma das precursoras do uso do fluxo de consciência, assim como é difícil entender um conto de Clarice Lispector por suas indas e vindas dentro da mente, enquanto o tempo exterior ele não se passa de maneira linear. É mais difícil de entender, é preciso uma bagagem. Mas eu estou avisando. Quem sabe você goste, quem sabe esse labirinto narrativo te instigue a entender mais sobre a obra de Virginia Woolf. Um especial agradecimento a todos e todas que ajudaram o canal durante todo esse tempo. No Apoia-se e na chave Pix marcelofc18@hotmail.com. Vamos à história. As pessoas não deviam deixar espelhos pendurados nas salas, nem talonários de cheques abertos ou cartas confessando algum crime odioso. É impossível as pessoas deixarem de se olhar naquela tarde de verão no longo espelho que pendia no salão. O acaso o pusera ali. Das profundezas do sofá da sala de visitas, a pessoa via refletida no espelho italiano não somente a mesa de tampo de mármore em frente, como também um pedaço do jardim. Via-se um longo caminho relvado avançando entre as barreiras de flores altas, até que, formando um ângulo, a borda dourada do espelho o suprimia. A casa estava vazia, e a pessoa se sentiria, se fosse a única na sala de visitas, como um daqueles naturalistas que, recoberto de ervas e de folhas, fica observando as mais tímidas das criaturas, texugos, lontras, martins pescadores, andarem à vontade, também eles invisíveis. Naquela tarde a sala estava cheia desses animais assustadiços, e de luzes e de sombras, cortinas enfunadas, pétalas caindo. Coisas que nunca aconteciam, ao que parece, se alguém estivesse olhando. A tranquila sala do velho lar, com seus tapetes e chaminé de pedra, suas estantes baixas e armários laqueados de vermelho e de dourado, enchia a sede de tais criaturas noturnas. Elas chegavam piruetando no chão, pisando macio com os pés altos, e esses pormenores, mais as caudas desdobradas e os famintos bicos alusivos, assemelhavam-nos a um grupo de elefantes, ou um bando de flamingos cuja cor vermelho pálida houvesse desbotado, ou de perus cujas caudas estivessem cobertas de prata. Havia também obscuros rubores, sombreamentos, como se uma tivesse de repente banhado o ar de púrpura. E as paixões, ódios, inveja e tristezas avançavam sobre a sala e a envolviam como um ser humano. Nada permaneceu igual durante 2 segundos. No entanto, de fora, o espelho refletia a mesa do salão, os girassóis, as flores batidas de sol, o caminho do jardim, de forma
tão exata e tão estável que eles pareciam presos à sua realidade inescapável. O contraste era estranho. Aqui, tudo em mutação. Lá, tudo em calmaria. Impossível deixar de olhar de um para o outro. Nesse interim, estando as portas e janelas todas abertas por causa do calor, ouvia-se um perpétuo som de suspiro e suspensão. A voz do transitório e do perecível parece indo e vindo semelhante à respiração humana, enquanto no espelho as coisas haviam cessado de respirar e quietas jaziam no transe da imortalidade. Meia hora atrás, a dona da casa, Isabella Tyson, descera o caminho relvado, num leve vestido de verão, levando um cesto, e desaparecera, suprimida pela moldura dourada do espelho. Provavelmente fora à parte baixa do jardim colher flores, ou como parecia mais natural supor, colher alguma coisa leve e fantástica e folhada e trepadora, a clematite, ou um desses elegantes ramos de convólvulos que serpeiam em feias paredes e rompem aqui e ali em florações brancas e violetas. Ela recomendava as convolvuláceas fantásticas e trêmulas em lugar da haste vertical, da zinnia rígia ou de suas próprias rosas ardentes acesas como lâmpadas nas estacas verticais das roseiras. A comparação mostrava o pouco que se sabia a seu respeito, depois de tantos anos, pois é impossível que uma mulher de carne e osso, de 55 ou 60 anos, fosse realmente uma grinalda ou uma gavinha. Tais comparações são muito sem sentido e superficiais, até cruéis, pois que chegam como os convólvulos, tremendo entre os olhos de alguém e a verdade. Deve haver verdade, deve haver um muro. Contudo, era estranho que, após conhecê-la durante aqueles anos todos, não se pudesse dizer qual a verdade acerca de Isabella. Ainda eram formuladas frases como aquela sobre os convólvulos e a clematite. Quanto aos fatos, ela era rica, solteira, comprara a casa e acumulara pelas próprias mãos, muitas vezes nos cantos mais ignotos do mundo e correndo grande risco de pecadas venenosas e doenças orientais, os carpetes, as cadeiras, os armários que agora viviam sua vida noturna perante o olhar de qualquer um. Às vezes, parecia que eles sabiam mais a respeito de Isabella do que nós, que neles nos sentávamos, neles escrevíamos, neles andávamos com muito cuidado, viríamos a saber. Bem, em cada um daqueles armários havia muitas gavetas pequenas, e todas, quase com certeza, tinham cartas atadas com laços de fitas, perfumadas com ramos de lavanda ou pétalas de rosa. Pois também era um outro fato, se fatos era o que se pedia, que Isabella conhecera muita gente, tivera muitos amigos, e, portanto, se alguém por audácia abrisse uma gaveta e lesse suas cartas, encontraria sinais de conflitos, de encontros marcados, de censura, pelo desencontro da vida, longas cartas de intimidade e afeto, cartas violentas de ciúme e reprovação, terríveis palavras finais de separação, pois todas aquelas entrevistas e encontros amorosos a nada levaram, ou seja, ela jamais casou. E, no entanto,
A julgar por uma indiferença em seu rosto semelhante a uma máscara, ela passara 20 vezes mais pela paixão e pela experiência amorosa do que aqueles amores apregoados para que o mundo primeiro ouvisse. Sob a pressão dos pensamentos acerca de Isabela, a sala tornou-se mais escura e mais simbólica. Os cantos pareciam ainda mais sombrios, as pernas das cadeiras e mesas mais delgadas e hieroglíficas. De súbito, esses reflexos findaram violentamente, e sem um som sequer. Uma grande forma preta assomou no espelho, borrou tudo, derramou na mesa um pacote de placas de mármore de veios róseos e cinzentos, e desapareceu. Mas o quadro ficou completamente alterado. Por um instante ele esteve irreconhecível, irracional e totalmente fora de foco. Não se podia relacionar aquelas placas a algum propósito humano, e aos poucos algum processo lógico se pôs a atuar sobre eles. Começou a ordená-los e arranjá-los, e os trouxe ao redil da experiência comum. Verificou-se, afinal, que não passavam de cartas. O agente trouxera a correspondência, e lá ficaram, na mesa de tampo de mármore, todas cheias de luz e de cor, a princípio ostensivas e impermeáveis. Depois, causou estranheza ver que as cartas eram estendidas e dispostas e juntas faziam parte do quadro, adquirindo aquela serenidade e imortalidade concedidas pelo espelho. Lá estavam, investidas de uma nova realidade e significação, e também de maior peso, como se fosse necessária uma formação para destacá-las da superfície da mesa. E fantasia ou não, pareciam ter se transformado não apenas num punhado de cartas ocasionais, mas em chapas gravadas com a verdade eterna. Se fosse possível lê-las, saber-se-ia tudo o que houvesse saber acerca de Isabela. Sim, e da vida dela também. E da vida de um modo geral também. Os papéis dentro dos envelopes semelhantes a mármore deviam estar pejados de significados. Isabela entraria, pegaria as cartas uma a uma, bem devagar. Abriria e leria cada uma com cuidado e palavra após palavra, e em seguida, soltando um profundo suspiro de compreensão, como se houvera estado no fundo de tudo, Isabela rasgaria os envelopes em pedacinhos e ataria as cartas e fecharia a gaveta do armário, disposta que estava a esconder o que não queria que fosse descoberto. O pensamento serviu como um desafio. Isabela não desejava ser conhecida, mas agora não podia escapar. Um absurdo, uma monstruosidade. Se ela ocultava tanto e sabia de tanta coisa, devia-se, nesse caso, forçá-la a arrombar a gaveta com o primeiro instrumento à mão. Devia-se fixar a mente em Isabela naquele exato instante. Devia-se pressioná-la. Devia-se recusar que continuassem a nos dissuadir com ditos e feitos, tais como o momento produzia, com jantares e visitas e conversas polidas. Devia-se tentar calçar os sapatos nela, tomada a frase em seu sentido literal. Era fácil ver os sapatos que ela calçava. No jardim de baixo, naquele momento, eram muito estreitos, compridos e estavam na moda. Feitos com o mais macio e o mais flexível dos couros. A exemplo de tudo o que ela usava, os sapatos eram finos, e ela estaria em pé, embaixo da sebe alta, na parte inferior do jardim,
levantando a tesoura atada ao punho para cortar uma flor morta, um ramo excedente. O sol lhe banharia o rosto, os olhos, mas não no momento crítico. A mantilha de uma nuvem cobriu o sol, tornando duvidosa a expressão dos olhos dela, zombeteira ou meiga, vivaz ou embotada. Apenas se distinguia o esboço indeterminado de rosto belo um tanto pálido que fitava o céu. Ela pensava talvez em encomendar uma rede nova para os morangos, que devia mandar flores à viúva de Johnson, que era tempo de sair de carro para ver os Ripesley, que era tempo de sair de carro para ver os Ripesley em sua nova casa. Seguramente eram estas as coisas de que ela falava ao jantar, mas já estavam cansados das coisas que ela falava ao jantar. Queriam descobrir o seu mais profundo estado de ser e transformá-lo em palavras. O estado que é para a mente o que a respiração é para o corpo, o que se chama felicidade ou infelicidade. A menção dessa palavra tornou-se óbvio. Certamente que Isabela devia ser feliz. Era rica, era bem relacionada, tinha muitos amigos, viajava, comprava tapetes na Turquia e cântaros azuis no Irã. Caminhos de prazer abriam-se nessa e naquela direção, a partir de onde ela estivesse com a tesoura erguida para cortar os ramos trêmulos, enquanto nuvens rendadas lhe velavam a face. Com um rápido movimento da tesoura, ela decepou o ramo da clematite, que caiu no chão. Ao cair, seguramente uma luz entrou também. Seguramente se pôde penetrar um pouco mais no seu ser. O espírito de Isabela estava cheio de ternura e remorso. Cortar um ramo enorme entristeceu-a porque ele havia vivido, e a vida lhe era cara. Sim, e ao mesmo tempo a queda do ramo lhe sugeria como morrer, e toda a futilidade e evanescência das coisas. E outra vez recolhendo este pensamento, com seu bom senso instantâneo, ela pensou que a vida a tratara bem. Se tivesse de cair, era para ficar na terra e docemente fertilizar as raízes das violetas. Continuou a pensar desse modo, sem formar um pensamento preciso. Por ser uma dessas pessoas reticentes, mantinha os pensamentos enredados sem nuvens de silêncio. Ela estava cheia de pensamentos. O espírito de Isabela assemelhava-se à sua sala, onde luzes avançavam e recuavam, chegavam com piruetas e pisavam macio, desdobravam as canelas e ficavam. E todo o ser de Isabela foi coberto, como sala novamente, por uma nuvem de algum conhecimento profundo, algum remorso não mencionado. E ela encheu-se de gavetas fechadas, entupidas de cartas, tal e qual seus armários. Falar em arrombá-la como se ela fosse uma ostra, utilizar apenas o mais belo e o mais sutil e o mais dócil dos instrumentos contra ela, era uma impiedade, um absurdo. Devia-se imaginar. Ei-la no espelho. Causou sobressalto. A princípio ela estava tão longe que não se podia vê-la com clareza. Veio andando vacilante, endireitando uma rosa aqui e ali, levantando um cravo para cheirá-lo, mas sem parar. E enquanto isso ela se tornava maior, cada vez maior no espelho, cada vez mais a pessoa em cuja mente se tentava entrar. Isabela era examinada aos poucos, ajustando-se às qualidades descobertas neste corpo visível. Havia o vestido verde acinzentado, os sapatos de bico fino, o cesto e alguma coisa cintilante na sua garganta. Ela se aproximou tão gradualmente que não pareceu desarranjar o contorno do vidro.
mas somente trazer um novo elemento que se movia de leve e alterava os outros objetos, como quem pede cortesmente espaço para Isabela. E as cartas e a mesa e o caminho relvado e os girassóis à espera de um espelho separaram-se e abriram-se de modo a que ela pudesse ser recebida entre eles. Afinal, ei-la no salão. Deteve-se. Ela parou em pé junto à mesa. Ela parou completamente imóvel. E de imediato o espelho começou a verter sobre ela uma luz que parecia pregá-la. Parecia um ácido que corrói o não essencial e o superficial e deixa apenas a verdade. Era um espetáculo encantador. Tudo emanava de Isabela. Nuvens, vestidos, cesto, diamante, tudo o que fora chamado de planta rasteira e convólvulo. Eis a dura parede abaixo. Eis a própria mulher. Ela se erguia nua daquela luz impiedosa. E nada havia. Isabela estava completamente vazia. Não tinha pensamentos, não tinha amigos, não cuidava de ninguém. Quanto às cartas, eram todas contas. E enquanto ali estava, velha e angulosa, jaspeada e coberta de rugas, com o seu nariz arrebitado, o pescoço vincado, ela nem sequer se deu ao trabalho de abri-las. As pessoas não deviam dependurar espelhos em suas salas. Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Marcelo Fávaro. Peço perdão pela minha voz, é uma gripe bem forte. Ainda bem que eu avisei que o conto era de difícil entendimento, não é? Adeline Virginia Woolf, nascida em 1882, morta em 1941. Foi uma escritora, ensaísta, presente no seu primeiro romance A Viagem. Eu vou recorrer a uma resenha feita no Gotas de Epifania, no site, com o título A Dama no Espelho, uma reflexão, sobre Virginia Woolf e o realismo. E aqui a Agnes diz, escrito em 1929, numa fase mais experimental de Woolf, esse conto inicia com um narrador peculiar. Ele se impõe como on, que na nossa língua refere-se ao nós, ou como a gente, sugerindo assim um narrador em terceira pessoa, mas algum desconhecido talvez. O mais interessante é que esse narrador descreve somente os objetos, com ênfase no espelho, e os espaços, e só depois que seremos apresentados à protagonista, que é Isabela, uma senhora de idade, rica, que vive nessa casa com um belo jardim. Porém, essa atmosfera cotidiana esconde-se algo importante e essencial. Aqui, Virginia Woolf faz uma crítica ao realismo e à descrição exacerbada do ambiente em detrimento aos estados mentais dos personagens. Então ela fala que as obras da escritora são pautadas nesse rompimento com o tradicionalismo, com essa visão plastificada da realidade. Em consequência disso, apenas no final do conto é que teremos um vislumbre da psique da personagem. E aí abre aspas, aqui estava a mulher em si, e não havia nada. Isabela estava perfeitamente vazia. Essa concepção vem de encontro também com um ensaio escrito pela Virginia, chamado Mr. Bennet e Mr. Brown. Mrs. Brown, em que a escritora critica os escritores da época por não valorizarem os estados mentais dos personagens, dando mais importância ao ambiente. Eles reproduzem todas as aparências externas. A coisa mais importante é compreender o seu caráter, mergulhar na sua atmosfera. E vocês concordam com Virginia Woolf que é necessário que os escritores destaquem mais os estados mentais dos personagens do que a descrição dos espaços?
Mudando de site aqui para o sobrenarrar.wordpress.com, nós temos aqui no Sobrenarrar um comentário que fala assim, né? Isabella Tyson está no jardim mexendo em suas plantas, ela é rica, bem conhecida, rodou o mundo recolhendo seus móveis, que parecem saber mais sobre ela do que nós que sentamos neles, escrevemos neles, como eu acabei de narrar, né? No vestíbulo há um espelho e por ele vamos vislumbrando as ações da mulher. Nossa percepção a todo momento é distorcida pelo reflexo e cortada pela moldura do objeto. O narrador nos instiga a uma reflexão sobre a verdade interior daquela senhora, a encontrar o muro por trás das flores trepadeiras. Publicado em 1929, assim se desenrola esse conto. Ambientado numa atmosfera mais rural, ele opõe a protagonista e o seu fazer trabalho no mundo, ao mesmo tempo que Isabella desbrava a terra e suas flores, cortando, movendo, penetrando. Fazemos o mesmo com a vida, descobrindo possíveis sementes e germinando-as em nossa imaginação. As descrições de Woolf nos aproximam de pequenos detalhes e maximizam a experiência de perceber através dos sentidos. O desconhecido, monstruoso, causa espantamento e euforia, mas ao ser revelado, cai na calma e delicadeza. Evito tentar desenvolver explicações técnicas para a forma do conto, pois ao caminharmos de olhos fechados em um caminho de pedregulhos, facilmente poderemos tropeçar e cair. Porém, afirmo que o narrador e o clima criado, de observação furtiva de uma vida ordinária, me encantaram muito. O final do conto é um tapa na cara, um peso, uma quebra de expectativa, uma apresentação da realidade problemática das coisas, uma reflexão. Ele termina com a mesma frase que o iniciou. É sedutor tentarmos imaginar o propósito da autora com essa narrativa, mas talvez isso não aponte muitos caminhos. Minha apreensão do conto é como um convite a vermos o reflexo de nós mesmos naquele extrato da vida. Quão bem conhecemos pessoas como as quais convivemos há anos? Quais as relações entre o status social e a solidão? Até que ponto as pessoas sentem aquilo que sua figura expressa para nós? Como encarar, como lidar, pensar sobre o possível vazio da vida e da existência? Como sentir? Entre outras coisas. E aqui quem escreve é o Tarsis Lima. Então, ele vê uma outra fotografia desse conto, né? Ele não fala sobre a crítica ao realismo, mas, de uma maneira geral, os dois contos se encontram nessa reflexão sobre quem é você, né? O que o espelho mostra, né, sobre a Isabella Tyson aqui. Eu confesso, viu, gente, eu queria fazer um link aqui com uma porção de comentários que eu sigo algumas páginas de literatura e sempre quando falam de Machado de Assis, tem um ou outro que comenta assim, mas é uma linguagem muito difícil, é muito antiga, arcaica, eu não consigo entender. Gente, Machado de Assis, se a gente for colocar numa régua aqui, ele tem um entendimento fácil, perto de outros, né? Se a gente for entrar no modernismo aqui, pegar um conto complexo de Clarice Lispector, se a gente for pegar Guimarães Rosa, a gente vai ter muito mais complexidade. O problema é você ler palavra por palavra, você separar o entendimento pelo micro, e na verdade o entendimento está mais no macro. Você tem que ler o texto como um todo. Às vezes você não entende aquela palavrinha, mas você, tentando compreender a frase inteira, ou até mais, o parágrafo inteiro, ou nesse caso aqui, o conto inteiro. Você não tem que ler palavra por palavra, você tem que ler o conto inteiro e fazer uma análise dele como um todo, e não olhando com binóculo para cada palavrinha. Aí sim, a chance de... E para isso, ler em voz alta ajuda, viu? Aí sim você vai ter um entendimento melhor, né? Já que Machado, nossa, se eu for pegar aí Camões para ler, William Shakespeare no original, as cantigas de escárnio de Mao Tse, do trovadorismo, as cantigas de amor, de amigo,
Para quem reclama, as pessoas falam que Machado de Assis é antigo. Não, gente, na linha cronológica da língua portuguesa, Machado de Assis é considerado ontem. Se a gente for pegar textos em português arcaico dos anos de 1100, a Cantiga da Ribeirinha, 1200, 1300, 1881 está aqui. Está muito mais próximo do português do É Nós que tá, que a gente fala aqui nas quebradas, mano, do que de Camões. Que separa, Camões é 1572, o Lusíadas, né? 1672, 1772. Ó, de Camões para Memórias Póstumas tem 300 anos. De Memórias Póstumas para nós tem 140. É mais contemporâneo do que você imagina. E não é só uma questão de contemporaneidade. A gente está já aqui, textos do século XX, como esse aqui, podem ter uma carga de dificuldade muito maior. Por quê? Se o cara nunca leu um texto modernista, ele vai ter dificuldade. Eu confesso que eu entendi aqui o básico da coisa num olhar mais distante, para o conto inteiro, né? Tentando entender o que eu li aqui, eu entendi mais ou menos. Sim, mas, por exemplo, gente, se você está reclamando de um texto em prosa, que tem narrador, que tem personagens como Machado de Assis, aqui, ó, você vê que não tem muitos personagens, tem mais uma descrição, tem só uma personagem, ela vai e volta, é mais difícil, muito mais complexo que o Memórias Póstumas. Se você está reclamando que o Memórias Póstumas você não está conseguindo entender, sendo que tem um antes, um depois, ele fala, eu vou começar, né, pelo introito e não pelo cabo. Eu vou começar pelo cabo, não pelo introito. Quando eu era criança, eu era um Peralta, né, tudo. Se você não está entendendo uma narração com personagens, com passagem de tempo, quando você for para o poema, então, você não vai entender nada. Você não vai entender um Baudelaire da vida, imagina nessa época aí do simbolismo, o parnasianismo até que é mais de boa, mas o simbolismo, gente, é para cachorro grande, é para cara que gosta de ler, que pega e faz leitura como se fosse remédio. O remédio você toma lá manhã, tarde e noite o remédio. Leitura é a mesma coisa, você tem que ler manhã, tarde e noite. É igual a academia. A pessoa vai na academia todo dia. Em 2 anos ela está monstrona, ela vai estar gigante. Agora, o cara chega na academia e quer levantar, o primeiro dia, o cara chega frango lá, e quer levantar um peso de 200 quilos. Então é a mesma coisa, do cara chegar, não gosta de ler, não odeia a leitura, vai lá, logo de primeira pega um texto da Virginia Woolf. É claro que ele não vai conseguir levantar, ele não vai dar conta. Tem tudo um processo. As pessoas falam, não deveria ter Machado de Assis no ensino médio. Depende do ensino médio que esse jovem teve. Se ele teve gradualmente uma iniciação à literatura desde do fundamental, né? Desde o início, foi colocado de frente com a leitura, com narrativas, ele no 8º, 9º ano, ele vai estar monstrão. Ele vai estar gigante, ele vai querer um negócio mais forte, um peso maior. E aí, Machado nem é um peso maior. É uma narrativa comum, com a linguagem comum daquela época do Rio de Janeiro, que é ontem, se a gente for comparar cronologicamente. Sabe esses garotos tiktokers aí que fazem perguntas, param as pessoas na rua e ficam perguntando, né? E parou um senhor, qual é a capital do Chile? Santiago. O senhor, né? Tranquilo. Colômbia, Bogotá. Panamá, tal. Estados Unidos, tal. Suíça, tal. Emirados Árabes, tal. Eu falei, nossa senhor, mas como se fosse algo, como se ele fosse um gênio por saber o básico, a capital de cada país. A gente, nossa senhora, onde o senhor aprendeu isso? Ué, ele respondeu, na 3ª série. Na 3ª série a gente já sabia todas as capitais de todos os países. Aí vai ter gente comentando, mas para que saber? É um exercício mental. Esses exercícios mentais, é claro que eu nunca usei a fórmula de Bhaskara ou aquelas equações de 1º, 2º grau, eu nunca usei na vida real diretamente. Mas o caminho cognitivo que o meu cérebro teve que passar
no 7º ano para entender essas diacho dessas equações, eu uso todo dia. Por quê? Porque existe um grau de complexidade nessas operações que condicionou o meu cérebro a lidar com coisas complexas. Então, aquele grau de complexidade que o jovem usou para decorar todas as capitais dos países e o grau de complexidade que eu usava para resolver essas equações, hoje eu uso no trânsito. Quando eu olho passando uma moto atrás de mim, eu sei por onde ela vai me passar, se é pela esquerda, pela direita, e qual o espaço que eu tenho que deixar para ela passar. Quando tem relações complexas na minha família, problemas complexos que exigem de mim um grau maior de concentração, eu vou usar a concentração que eu tinha quando eu tinha 13 anos e resolvia as fórmulas de equação, tudo. Então, é uma bobeira a gente achar que as matérias tradicionais a gente não usa para nada na vida, a gente usa a todo momento. Então é errado eu dizer que eu ter aprendido tais e tais equações no 7º ano, 8º ano, me ajudaram indiretamente, ajudaram o meu cérebro a se preparar para entender um texto de Virginia Woolf, ou para entender a minha relação com meu pai ou com meu filho, e compará-las. Então, sobre essa questão de apresentar ou não Machado de Assis, é claro que ele não pode vir sem nenhuma contextualização. Se você tem um ensino ali que preza apenas pela aprovação, com pouca oportunidade dele conhecer um texto um pouco mais complexo, aí chega no 8º ano você quer apresentar um Memórias Póstumas, é claro que ele não vai entender. É um homem de seus 60 e poucos anos, falando da vida sobre o ponto de vista dele. Aí um menino de 17, primeiro que ele não vai se identificar, ele não vai gostar da linguagem, ele nunca viu algo parecido, ele não sabe o que é um Tilbury, não vai ser fácil. Por outro lado, se você, enquanto hoje nossos alunos no 3º ano estão tentando aprender a sentar no seu próprio lugar, coisa que é muito difícil hoje, eu já dei aula para 3º ano, eu mal consigo fazer a chamada, é muito difícil. Já tentei com toda a minha técnica, anos trabalhando no teatro, eu tenho um tamanho maior, então, a princípio, impõe um pouquinho de respeito, mas depois quer dizer que o professor é meio bobão, assim, porque tem que ser bobão mesmo. Se você for rígido, hoje em dia, não existe isso, né? Eu volto à imagem daquele senhor que fala que na 3ª série ele já sabia todas as capitais. É muito complexo isso, por quê? Se ele conseguiu aprender a ler e escrever, fazer as 4 operações e saber as capitais dos países na 3ª série, é porque aquele aluno que está rodando hoje no chão não estava na escola. Então, era ali negado naquela época, porque você repetia uma vez, repetia a segunda, na 3ª você já era mandado embora da escola. E não tinha mais direito de estudar. E aí, é claro, você entra em outros dilemas morais. Esse aluno ele precisa ter a chance dele. Antigamente ele não tinha. Então eu vou finalizar a discussão aqui perguntando a vocês o que vocês acharam do conto. Vai ter que ouvir de novo para entender? Você tem essa disposição de se colocar de frente com textos um pouco mais complexos? Deixe seu comentário aqui. Até a próxima.